Ótimo, gente, muito obrigada. Então, aqui eu vou contar um pouco do intercâmbio, como que foi antes, como que foi a experiência em si. É óbvio que eu não vou conseguir falar tudo, são 5 meses, né, para 1 hora e meia. E aí, no finalzinho, vai ter um tempinho para a gente trocar um papo e para vocês, se quiserem, já ir colocando as dúvidas ao longo da palestra, né, da nossa conversa. Pode ir colocando no chat e depois, na hora que eu acabar, a gente volta e eu vou esclarecendo as dúvidas, tá bom? Então, eu fui para Colômbia, passei um semestre acadêmico lá, então foram 4 meses, né? Só vou pedir para deixar o microfone desligado de todo mundo, senão atrapalha outras pessoas, tá bom? Então, eu passei 4 meses e meio na Colômbia. Eu descobri esse intercâmbio olhando no site da faculdade. Então, para quem, os alunos do cursinho, né, para o pessoal da faculdade que está fazendo graduação, é muito importante, mesmo que não seja no IF, é sempre muito importante acompanhar o site das faculdades, né, das universidades. Eu gostava de acompanhar pela questão de bolsas, né, das notícias, às vezes até alguns estágios, por exemplo, podem sair, né, dentro do site. E aí foi nisso que eu descobri que tinham editais de intercâmbio, né? Então eu comecei a pesquisar eles, dar uma olhada. Eu entrei em 2016, acredito que o primeiro que eu tenha visto foi no final de 2016. E eu cheguei a participar no comecinho de 2017, eu participei de um edital. Esses editais, é um processo seletivo, né? E aí no edital é muito importante também a gente dar atenção para todos os detalhes. Então, nos editais que eu participei, foram mais de um. Nesse primeiro eu não consegui entrar. Eles tinham lá especificando, por exemplo, qual universidade que estava aberto para aquele edital, qual que seria o período de cada universidade, né? Por exemplo, tem universidade fora que começa em setembro, né? Vai até janeiro, por exemplo, enfim. Então tinha o tempo de aula de cada um. Tinha a lista de sites, por exemplo, que eu poderia consultar o site para ver os cursos que tinham. Então, o edital é sempre muito importante. E os editais, eles sempre trazem uma relação de pontuação. Então, o que que eu fiz? Né? Eu olhei o edital, e em todos os editais que eu participei, eles eram por pontuação das coisas que eu fazia em faculdade. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de ser muito ativa, né, durante o meu curso. Então, eu sempre fui membro do colegiado, sempre, desde o início. Sempre fui representante de sala. É, Fui muito em eventos da área de ensino e da área de química, em várias cidades. Eu escrevi trabalhos para fazer apresentações desses eventos, né, apresentação de trabalho, enfim. Então, esse mundo acadêmico, ele tem muitas oportunidades, muitas mesmo. E, e aí acaba que eu vou acumulando uma pontuação, né? Quem faz esse tipo de coisa, participa dessas coisas, acaba acumulando uma certa pontuação. E foi essa pontuação que eu usei para os editais. Claro que no começo de 2017, eu tinha ali um ano de faculdade, eu tinha muito pouco, né, de conteúdo mesmo dessas pontuações. Eu tinha feito pouco, um ano só é pouco tempo, né? Que foi uma percepção que eu tive, que normalmente o pessoal acima do quinto período, por exemplo, é que conseguia ter mais facilidade de ser aprovado, né, nesses editais. Então, a cada semestre no IF, tem semestres normais, né, fora de pandemia, tem coisa de 3 a 5 editais diferentes, e alguns editais têm mais de um país. Então tem muita vaga, tem muita chance dentro do IF Sul de Minas. O processo que eu fui aceita foi em 2018, participei no início de 2018, para viajar no segundo semestre de 2018, em agosto, ficar lá de agosto até dezembro. E nesse é, edital que eu participei, que eu fui selecionada, eu poderia escolher Peru, isso, entre Peru e Colômbia. Eram 5 vagas, e aí eram 3 vagas para a Colômbia e 2 vagas para o Peru. Os 3 primeiros colocados poderiam escolher, em questão de ranking, né, de pontuação, poderiam escolher para onde ir. Então, eu fui a primeira colocada desse edital, e escolhi a Colômbia por quê?
Eu peguei o site de cada universidade, claro que não é o país inteiro, né? Então, eles têm uma universidade que é específica daquele edital, que tem tipo um convênio, né, com o IEF de Minas. E, e aí, dentro dessa universidade, eu procurei, né, os cursos que tinham, tanto na Universidade da Colômbia quanto na do Peru. E na do Peru não tinha nada a ver com química. E eu faço licenciatura em química. Eu sou apaixonada pela docência. Não só pela química, mas pela docência também. Então, na Universidade da Colômbia, que chama Universidade del Tolima, tinha um curso de licenciatura em Ciências Naturais e Educação Ambiental. Então, eu fui voltada para essa. Na Colômbia, eles não têm Química, Física e Biologia, eles têm Ciências Naturais. Então, eu tinha opções de escolher entre essas três áreas, né, de disciplinas lá dentro, e algumas de educação ambiental, que é um foco muito grande na Colômbia, que foi uma coisa que eu gostei muito de aprender. Então, eu escolhi essa universidade, tive essa chance de escolher, e escolhi esse destino, né, na Colômbia. No edital, eles pediam para eu escolher um orientador que me ajudasse a escolher as disciplinas. Então, eu poderia escolher disciplinas de outros cursos também, de acordo com esse edital, mas o curso que mais me chamou a atenção foi licenciatura em Ciências Naturais, pelo que eu gosto de fazer, né? Eu escolhi um professor muito querido, que eu gosto muito, e ele sentou comigo e falou: olha, vamos pegar todas as disciplinas que tem no curso inteiro e vamos analisar. O que que eu escolhi? O que que eu dei prioridade? Para disciplinas que fossem diferentes do que eu já estava acostumada, do que eu iria ver, né? Do que eu já tinha visto e do que eu iria ver. Por quê? É uma experiência nova. Eu poderia muito bem pegar a grade do semestre que eu iria perder, né? Porque enquanto eu não estava aqui, eu não conseguiria fazer as disciplinas aqui. Poderia pegar essa grade e fazer lá. Mas qual que seria o ganho, né? O que que eu ia acrescentar na minha carreira, no meu aprendizado de vida? Então, eu escolhi 6 disciplinas. Na verdade, eu escolhi 8, porque eu sou meio fominha. Mas cheguei lá, alguns horários bateram. Então, eu acabei fazendo 6 disciplinas. O obrigatório mínimo eram 5. Fiz 6 disciplinas totalmente diferentes de qualquer coisa que eu teria visto aqui. Então, era tudo diferente do que eu veria e do que eu já tinha visto aqui, contando a grade da licenciatura em Química do IF. Peguei mais voltados para Química, claro. Alguns de Educação Ambiental, que lá é muito mais forte do que no Brasil como um todo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas em si, tá? E aí, a preparação, comecei a procurar, né, fazer mala, pegar aquelas coisinhas chatas de aeroporto, né, e tal. Procurar seguro de viagem, então seguro de saúde que você faz para quando você vai viajar naquele determinado tempo. Você coloca o país e tal, vê as questões de passaporte, de visto, não precisei para ir para lá não, mas tem outros países que precisam. Então essas preparações todas elas são burocráticas, são chatas, mas cada coisinha que você conquista, que você consegue, você fala, eu tô um pouquinho mais perto de chegar lá. É muito gostoso. Então, aqui algumas datas, né, assim, pra gente se localizar. Eu participei do edital entre março e abril, se eu não me engano. No dia 3 de agosto, eu saí de Pouso Alegre e fui para São Paulo. Meu avião saía no sábado, dia 4 bem cedo. E eu fui para Bogotá. E aí, o que que acontece? O meu intercâmbio, a faculdade que eu ia fazer lá, não era em Bogotá, que é a capital da Colômbia, né? Ficava em Ibagué, tem um mapinha mais pra frente, que fica coisa de 3 horas de Bogotá. Só que o que a gente mais se pergunta é a língua, né? Eu tinha muito pouco conhecimento de espanhol. Eu fiz um curso por conta, né, desses assim de internet, de vídeo, mas há muito tempo antes, coisa de 5 anos antes de eu ir para Colômbia. Então eu tinha muito pouco. E eu fiquei com muito medo das pessoas falarem muito rápido o que realmente aconteceu. E eu não entender nada da aula. Então o que que eu fiz? A aula em si, ela começava no dia 13 de agosto. Então eu pensei, eu vou para lá uma semana antes e vou passear, vou conhecer, vou arrumar casa, vou
procurar um lugar para ficar, vou dar uma volta, né? Me acostumar com a língua. Né? E já tinham outros intercambistas que já estavam lá. Então, eu fui no dia 3, as aulas começavam no dia 13, eu fiquei em Bogotá até dia 6, à noite, fui para Ibagué e dormi em Ibagué. No dia 8, que era a cidade do intercâmbio mesmo, né? No dia 8, 9, 10, a gente fez um tour com o pessoal da faculdade. Então, eles pegaram todos os intercambistas, botaram no ônibus da faculdade e a gente foi conhecer a cidade. Então, isso também foi muito legal e me ajudou muito. Em dezembro, eu teria que voltar no dia 8. Ixi, ele ficou bagunçado aqui a ordem. Beleza. Algumas coisas que são importantes aqui. Eu cheguei no dia 4 de agosto, certo? Na Colômbia, eu poderia ficar como visitante ou como estudante por 3 meses. E depois disso, eu ficaria como ilegal, digamos assim, né? Então, eu tinha até 4 de novembro para ficar lá, sem problema nenhum. E depois disso, eu teria que pagar uma taxa para poder renovar essa estadia. Só que ninguém avisou isso. Então, chegou ali no comecinho de outubro, o pessoal da faculdade começou a pedir pra gente para ver o passaporte, para eles colocarem a gente como matriculados lá, para terminar de resolver algumas pendências. E eles descobriram tanto isso, da questão do tempo máximo que a gente poderia ficar com com aquela permissão, entre aspas, né? E um outro problema que tinha dado no meu passaporte, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que eu vou explicar um pouco melhor. Então, no dia 17 de outubro foi uma data importante. No dia 30 de novembro, as aulas eram para ter terminado, né? Era a data marcada e eu tinha deixado uma semana depois para viajar, para passear, para curtir um pouco mais a Colômbia. Então, minha aula ia de 13 de agosto até 30 de novembro, mas eu deixei uma semana antes e uma semana depois para passear. A viagem em si, no avião, né, tinha gente que falava português, eu fiz um voo direto até a Colômbia. Essa questão da língua, que eu deixei uma semana antes para eu me adaptar mesmo. As malas, é sempre muito bom pesquisar, se a gente vai fazer uma viagem desse tipo, pesquisar que tipo de coisa que você pode levar, o que você não pode levar, a questão de peso, né, o que que é bom você levar consigo, né, notebook, celular, carregadores, uma troca de roupa, porque se a sua mala perde inteira, você não fica sem nada, né, documentos, enfim. É bom, nesse caso também, eu tive que levar um comprovante, um aceite da faculdade de lá, para comprovar que eu estava indo para estudar. Então, isso também, claro, tem que ficar na mala de mão, né, na bagagem de mão. E a questão de hospedagem, que, claro, eu já tinha visto antes, onde que eu ia ficar nessa primeira semana ali, né, principalmente em Bogotá, quando eu ainda estava passeando. Questão financeira, como é que isso aconteceu, né? Dentro do edital, eu tinha direito a R$ 3.000, uns R$ 3.000 para ajudar com despesa de passagem e o auxílio, o seguro-saúde. O seguro-saúde ficou mais ou menos 1.000 e pouquinho, e eu tive que completar um pouco do preço da passagem. E no edital dizia que nessa universidade a gente teria alimentação e hospedagem por conta da universidade. Então eu pensei que fosse ser um alojamento, né? Quando eu cheguei lá, descobri que a faculdade não tinha alojamento. Eu fiquei assim, enlouquecida. Falei, o que que eu vou fazer agora? Só que, para compensar isso, a faculdade de lá me deu uma bolsa. Então, o valor era de 800 mil pesos. Isso dá mais ou menos uns 1.100, quase R$ 1.200, para a gente ter uma noção, né? Mas falando em pesos mesmo, na hora que eu descobri isso, comecei a procurar, né? Eu estava num hotel em Ibagué e comecei a procurar casas para ficar lá, né, durante esse tempo, porque eu não teria alojamento da faculdade. E tinha uma casa que era só de intercambista, que a dona aluga todos os semestres para intercambistas, então é uma casa bem grande, e ela oferecia ali para morarem de 9 a 10 pessoas.
Eu não queria ficar lá a princípio, mas foi uma experiência super legal, porque você acaba querendo um cantinho, né? Às vezes lidar com muita gente é difícil, enfim. Mas foi uma experiência que valeu muito a pena. Então, eu acabei ficando nessa casa, tinha espaço para mim, para uma colega de Inconfidentes que viajou junto comigo, ela me encontrou em Bogotá e a gente foi para Ibagué juntas. Conheci ela por causa do edital, peguei o nome dela, joguei no Facebook, falei, você vai para Colômbia? Eu vou, então a gente vai junto, desse jeito. Então a gente se encontrou em Bogotá e fomos para Ibagué. E aí eu seria a 10ª pessoa da casa. E a gente sabia que tinha uma outra menina que ia de Muzambinho, se eu não sei se Machado ou Muzambinho, pra lá também. E aí a gente conversou com a dona, falou assim, olha, eu seria a 10ª, né? Falei, então, tem mais duas para vir pra cá. A gente pode encher essa casa de beliche e botar 12 pessoas aqui? Ela deixou. E aí o quarto, voltando para falar de valores, né? O quarto compartilhado dessa casa era 270 mil pesos. Então eu tinha 800 mil por mês da faculdade, de lá, né? Eu pagava 270 no quarto, e que era compartilhado. E, e coisa de alimentação, a gente fazia, a faculdade tinha um almoço, e tinha café da manhã, almoço e janta. Mas o café da manhã era até 6 horas da manhã. E eu não fiz, não fui nenhum dia, porque era muito cedo. Era das 5h30 às 6. O almoço era 850 pesos. É coisa de R$ 1. Era muito barato, muito barato, muito barato. E a janta também. Então eu almoçava e jantava de segunda a sábado, e no domingo ou eu estava passeando, ou a gente se reunia para fazer um almoço que ficasse mais em conta, né, para não ter que gastar muito. Então eu gastava pouco. Coisa de comida ficava no máximo em 100 mil pesos. Então eu gastava aí 370, às vezes 400 mil pesos, e eu tinha a outra metade do que eu ganhava lá para usar. Então eu passeava, né, pagava as despesas todas e tal. Então valeu muito a pena, mais até do que se fosse, teria, se a faculdade tivesse o alojamento em si, né? Então essa daqui é a galera toda. Algumas pessoas aqui não moravam lá, na casa que eu morava. Esse daqui, por exemplo, é um moço da faculdade. Esse daqui gritando, ele não morava com a gente, ele é mexicano. Cadê? Esse de verde também não morava com a gente. E essa menina aqui não morava com a gente. O restante, todo mundo morava na mesma casa que eu. Éramos em 12 pessoas. Tinha um cara, só um homem, que era esse daqui, que é o Rafael. O restante era mulher. Tinha uma menina da Argentina, que é essa aqui. As 4 meninas mexicanas, que é essa de vermelho, essa daqui da frente, essa daqui e essa aqui. São as 4 meninas mexicanas, e o restante era todo mundo brasileiro. Então, além de ser muito legal pra gente, foi muito legal pra eles de fora, porque todo mundo, as 5 meninas que não eram do Brasil, saíram de lá falando português, porque em casa a gente quase não falava espanhol, né? Então, aqui também, a sala da casa, né? A gente brigava muito que mexicano é muito legal, porque eles são muito patriotas mesmo. Então, eles botavam a bandeira, a gente tirava a bandeira, claro, do zoeiro, né? A gente botava a bandeira do Brasil, eles tiravam a bandeira do Brasil e botavam do México, era muito divertido. Então, aqui era a sala da casa, né? Nossa, foi muito, muito legal mesmo. Ok, os estudos em si, né? Os professores, na primeira semana que eu cheguei, para começar aqui lá é um pouquinho diferente, assim. Você tem, nessa universidade que eu fiquei, né? Eles têm todas as matérias em todos os semestres. Então, todas as matérias são oferecidas todos os semestres. Se tem 2 alunos, eles oferecem a matéria, que é uma coisa que não acontece no Brasil, né? Abaixo de, não lembro se 5 ou 6 alunos matriculados naquela disciplina, o que que eles fazem? Eles diminuem a carga horária para metade. Então, você pode ter um encontro semanal, se fosse 3 horas, seria 1h30, né? Ou então uma aula de 3 horas a cada 15 dias. Isso aconteceu com didática, no meu caso. Éramos 4 alunos. E não foi só por ter 4 alunos que a disciplina deixou de ser ofertada, né? Isso eu achei fantástico. E aí cada aluno monta a sua grade, de acordo com os horários.
lá a faculdade de licenciatura, todas as faculdades são integrais, então os meus horários eram todos muito bagunçados, porque tinha dia que eu tinha aula às 6 horas da manhã, e tinha dia que eu tinha aula das 9 às 11, das 9 às 10 e, não, das 8h30 às 10h30 da noite. Então, a minha grade horária ficou muito bagunçada. E a deles acaba que também fica, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar e quer pegar só os estudos, só disciplinas que sejam, sei lá, depois das 4 horas, você pode pegar à vontade e você vai se organizando ao longo dos períodos, né? Eu achei isso muito legal, dá uma autonomia muito legal. Então, eu tinha 6 disciplinas e 6 turmas completamente diferentes. Alguns alunos se repetiam, mas eram 6 turmas muito diferentes entre si. Isso é muito legal. Então, fiz muitos amigos lá. E então você chega na primeira aula da disciplina, os professores eles conhecem assim, um aluno ou outro e tal, mas acaba que você tem que se apresentar, né? E às vezes os próprios alunos da mesma turma não se conhecem. Tem algumas disciplinas que você pode pegar de vários cursos, né? Vários cursos podem fazer, enfim. Então, nessa primeira aula de apresentação, os professores todos assim ficaram bem espantados que eu estava lá e que eu era uma aluna brasileira. Mas todos eles foram muito solícitos. Muito, muito, muito. Então, eles sempre me ajudaram muito. Do sentido de, um professor virou para mim, e todos eles no início falaram: se eu estiver falando muito rápido, você me avisa. E eu vou mais devagar. Se você não entender uma palavra, você me fala. Eu repito, a gente troca a palavra e tal. Como eu já estava um pouco mais acostumada, não tive muito problema. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi a ideia de gravar as aulas. Eu já tinha tido contato com uma amiga daqui do Brasil que gravava a aula de uma professora. Na aula dessa professora aqui do Brasil, a mesa ficava cheia de celular, assim, porque ela falava muito rápido. Então, eu tive essa ideia e eu botava o celular para gravar e depois eu retomava. Eu gosto muito de escrever, eu aprendo muito escrevendo. Então, eu tinha os meus cadernos e eu escrevia muito. Em português e em espanhol ficava uma bagunça, mas dava para entender. Eu consegui entender, né, no caso, que é o que importa. E aí, se eu não entendia alguma coisa, às vezes eu até anotava, por exemplo, no caderno, assim, no cantinho, o tempo, né, da gravação, e chegava em casa, eu escutava de novo, verificava o que que eu tinha anotado, o que não tinha anotado. Uma parte muito boa é que eu tinha sempre todas as tarefas gravadas, né, então se eu precisasse relembrar alguma coisa que eu tinha para entregar, eu ia escutar depois. E se eu precisasse de ajuda, eu podia pedir para as meninas do México que moravam comigo. Então isso me ajudou demais. Também pedi muita ajuda com texto, como eu peguei disciplinas mais da área pedagógica, um pouco pelo medo também dos termos químicos em espanhol, então peguei mais disciplinas da área pedagógica. E eu acabava pedindo ajuda, porque tinha muito texto lá, eles pedem muita coisa, as disciplinas são bem puxadas. Eu estudava mais lá do que com 6 disciplinas do que eu estudo aqui com 9. Então lá era realmente bem puxado. Os horários já comentei, né, que eram todos bem bagunçados. Então, por exemplo, na quarta-feira eu não tinha aula. Na sexta-feira eu tinha aula no final da tarde, na terça no final da tarde e de manhã, na terça de manhã também. Na quinta, no meio da tarde e de noite, e na sexta-feira de manhã, às 6 horas da manhã. Então, essa questão de horários eu acho muito interessante, mas ficou fora do comum, né, do que a gente está acostumado. E eu peguei uma greve na Colômbia. Por volta de. Era para as aulas terminarem dia 30 de novembro, né? Por volta do meio de outubro, assim, lá para o dia 10, eles começaram a fazer manifestações contra o governo de lá, contra o presidente. E, e aí entrava em greve, saía em greve, entrava de greve, saía de greve. E acabou que eles ficaram em greve permanentemente, jogaram o calendário para o meio de janeiro do ano que vem, do ano seguinte, né, de 2019. A gente teve que correr, porque não sabia o que fazer, e chegamos a um acordo entre o pessoal de lá, né, do Mobilidade Estudantil de lá e a Mobilidade Estudantil daqui, de que os intercambistas fariam trabalhos finais, né? Então chegou no momento que eu não tinha mais aula, mas eu tinha que fazer atividades que fossem equivalentes. E para alguns professores eu até tive que ir na faculdade para fazer a apresentação desses trabalhos.
para valer como a nota, porque a gente não poderia ficar lá até fevereiro, né? As disciplinas que eu escolhi foram essas aqui, do lado de cá. Então, ambiente de desenvolvimento, ambientes educativos imediatos, falava muito sobre tecnologia na educação, foi fantástico. Psicologia da criança e do adolescente, didática especial de ciências naturais 2 era focada em física e química, que é aquela que eu comentei que éramos 4 alunos. Por minha causa, o professor focou mais na química, então a física eles teriam mais contato, né? Esses outros 3 alunos teriam mais contato mais para frente, então a gente acabou focando mais em química. Então ele ainda modificou um pouco a ementa dele para atender ao que eu fui buscar ali, né? Projetos escolares ambientais, falava um pouquinho dos projetos ambientais mesmo de lá, mas é porque na Colômbia existe uma lei que fala que todas as escolas precisam ter algum projeto ambiental. É fantástico isso. É uma coisa assim, muito, muito além do que a gente tem aqui, né? Então, que seja assim, de programa de reciclagem, a horta, a fazer alguma coisa que envolva a comunidade externa, então todas as escolas têm. E acabou que essa disciplina, ela me deu muito de legislação sobre esses projetos, mas ela me deu muita ideia de coisas novas que a gente poderia fazer aqui, e claro, alguns projetos com química também. Então são coisas que eu quero colocar em prática ainda, quando eu for, né, para uma escola, para dar aula, que eu acho que são coisas muito interessantes. E enfoques e métodos de investigação, era mais voltado para pesquisa, então a gente estudava um pouco daquelas regras da BNT, né, só que agilar, e como que você lida com a pesquisa, então foi super interessante. E aí as viagens? Isso daqui é Colômbia, então eu desci aqui em Bogotá, né, cheguei em Bogotá, vocês podem ver aqui que Bagué tá bem próximo, né, isso daqui dá quase mais ou menos umas 3 horas. A minha primeira semana eu deixei para Bogotá e Bagué, para conhecer a cidade, as duas, né? A última semana de dezembro, que seria depois da aula, eu queria conhecer Cartagena e Barranquilla. São as duas cidades que são muito famosas, tem praias lindíssimas. Barranquilla é a cidade da Shakira. E eu queria muito conhecer essas duas. Então, como era muito distante, eu deixei uma semana inteira para visitar essas duas cidades, que foi a semana do final, né? Então, eu cheguei em Bogotá, fui para Bagué. No final, eu voltei para Bogotá de ônibus, né? E fui para Barranquilla e Cartagena. E depois eu voltei para Bogotá de novo para pegar o avião para o Brasil. Eu viajei na região de Ibagué. Eles têm muitos, daqui dá para ver rio, né? Mas eles têm muita cachoeira, muito rio. É um país assim riquíssimo em questões ambientais. Então, em paisagens ambientais é maravilhoso. Eu fui para uma praia mais ou menos por aqui. Eu amo água, gente. Amo rio, amo cachoeira, amo praia. Dá uma poça e eu tô adorando. Então eu fui aqui que eu queria muito conhecer o Pacífico. Eu trouxe fotos do Pacífico depois, porque é muito diferente, porque aqui perto dessa região aqui tem um vulcão. Então a areia é preta e a água é mais escura do que o que a gente está acostumado no Brasil. Então eu fiquei admirada. Eu falei, eu preciso ir. Eu conheci Medellín, que é a cidade do. Ai, fugiu o nome agora. Do traficante da Colômbia. Aquele famosão lá. É, onde mais eu fui? Eu fui em tanta cidade, mas eu fui em muita cidade pequenininha. Eu fui em Pereira e Armênia, fui nas duas. Eu fui em Cali, a cidade da salsa. É lindo, Cali é maravilhoso. E eu fui pra Quito, que é uma coisa que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. Quito no Equador. Então eu vou chegar lá. Fui pra Manizales também. Então, assim, eu fiz muita viagem de final de semana, de feriado e depois da greve, né? Depois do início da greve, fiz viagens de uma semana também. E sempre valeu muito a pena. Todas as viagens que eu fiz. Eu paguei do bolso muito pouco por causa desse valor que eu recebia de lá, né? Então, eu basicamente paguei a minha estadia em Bogotá e a minha estadia em Barranquilla e Cartagena. O restante, tudo foi dinheiro da bolsa de lá.
Então, eu conheci muitos lugares, muitos. É, isso daqui, começam as fotos, né? Isso daqui é um mirante, eles adoram mirante, Colômbia adora mirante. Você não pode ter uma montanha que você vai subir a montanha até a trilhazinha e vai ter um mirante lá em cima. Aqui, gente, tem mais de 1.300 degraus. Eu não tenho joelho. Eu demorei horrores para fazer isso daqui. Mas lá em cima, a vista era assim, maravilhosa. Para todos os lados. Então tem aqui cortou, né? Mas tem um predinho aqui em cima, que além de você subir na pedra, tem um espaço, é tipo uma praça de alimentação lá. Então você consegue ver tranquilamente. E tem um mirante em cima da montanha ainda. É muito legal. Aqui em Cali, eles têm muita mania de colocar essas letrinhas aqui, em várias cidades. Aqui sou eu, os meus companheiros de viagem, que a maioria das viagens eu fiz com eles, que é o Jorge do México e a Júlia do Brasil, ele de Viçosa. Isso daqui pra mim, foi uma das coisas mais lindas. Tem uma cidade lá que chama Ipiales. E antes da viagem, eu tava procurando, falei, o que que eu vou fazer na Colômbia, né, e tal, onde é que eu vou conhecer, fazer uma listinha. E eu tinha visto uma foto dessa igreja, que é a igreja de Nossa Senhora de Larras. Escreve com J, né? Lajas. É, só que ela ficava muito distante de Bagé, de onde eu ficava. E eu pensei que não fosse dar para visitar ela. É uma igreja fantástica. Ela é lindíssima. E, e ela foi reconstruída duas vezes. E o fundo da igreja são as pedras dessa montanha. Ela é muito linda. Tem uma história, um mito por trás dela, que é muito maravilhoso. E no terreno da igreja tem a cachoeira. Então juntou duas coisas que eu adoro muito, que é a igreja, três, né? Porque os mitos também e tal. O fundo dessa igreja é maravilhoso. E eu fiquei muito feliz. Eu tenho um certo costume de entrar em igrejas de, de cidades diferentes, né? Então, quase todas as cidades que eu vou visitar, eu acho uma igreja e agradeço por alguma coisa. Então, todas as cidades da Colômbia que eu fui, que eu pude entrar numa igreja, eu agradeci pela viagem. E nessa daqui, e normalmente a Júlia e o Jorge ficavam de fora. E nessa daqui, eu entrei e eu comecei a agradecer e eu chorava tanto. Eu chorava tanto, porque eu estava tão feliz de, além de viajar, de fazer o intercâmbio, que era uma coisa que eu considerava impossível, né? De estar ali e numa cidade que eu pensei que eu não fosse estar. E quando eu fui para Ipiales, eu estava a caminho do Equador. Eu estava a caminho de Quito. Então eu ainda ia conhecer outro país. Então eu sentei lá e eu chorava tanto, de gratidão, de emoção, que passou um pouquinho a Júlia apareceu. E ela ficou preocupada que eu tava demorando demais lá dentro. Então foi uma cena assim muito marcante pra mim. Eu choro muito fácil, eu fico muito emocionada. Mas são costumes, né, que a gente gosta de fazer. E eu tava muito feliz por ter conseguido ir pra Ipiales. Isso aqui é maravilhoso. Nas laterais, assim, tipo nos tijolinhos, tem declarações de milagres que aconteceram ali perto ou por causa de Nossa Senhora de Larras. Tem um parque embaixo, assim, tipo, passando embaixo desses arcos aqui, que é onde você chega, por exemplo, nessa construção aqui da cachoeira. Nossa, é lindo, 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 lindo. Aqui foi quando eu fui para Medellín. É, Medellín tem o Botelho, né, e as esculturas do Botelho, que é um artista muito famoso. E eu sou zoada, né? Então eu tirei foto parecendo com a gordinha. As esculturas do Botelho são chamadas de esculturas gordinhas, porque todas elas são assim. E essa aqui do lado é uma outra cidade que é conhecida pelas esculturas, pelas pinturas aqui embaixo. Acho que era Zoóculos, um negócio assim que chama. Então, todas as casas, é uma cidade muito antiga, e todas as casas têm essas pinturinhas, e cada uma é diferente. Então, por exemplo, você vai na casa da família do sapateiro, tem um monte de sapatinho. Pode ser relacionada à história da família, né? Tipo, profissão de pai para filho, enfim. Ou pode ser totalmente aleatório. Então, as casas mais antigas
Você vinha, tipo, a padaria, o lugar do sapateiro, enfim, uma livraria. Eram sempre temáticos, né? A cidade é uma gracinha, toda colorida. É muito bonitinha. Aqui, ó, é a praia que eu falei. Tá vendo essa areia escura? É do Oceano Pacífico. É lindo, gente. E isso daqui, eu não consegui nenhuma foto melhor, que eu já não tenho nesse computador, eu não consegui trazer. Essa água aqui, ela sobe. Então, de manhã, é, é como se, por exemplo, se a gente imaginasse uma praia normal, né, do Brasil, que a gente vê e tal, é como se a água viesse até o quiosque de manhã, você acorda, a água tá no quiosque. Ao longo do dia ela vai descendo, a maré baixa, então você consegue andar por uma faixa de areia muito grande. E no final do dia, a maré sobe de novo. Então, eu fui para lá, a maré já estava descendo, então eu vi a maré descer, baixar, né, diminuir. E depois, na hora que a maré subiu, eu estava dentro do mar. Foi uma das experiências mais legais da minha vida, porque vinha uma, via duas ondas e de repente a água estava isso aqui acima. Foi muito legal. E claro que eu ia andando um pouquinho mais, né? E olha a diferença. Isso daqui é a praia de Cartagena. Então, areia branquinha, do jeito que a gente está acostumada, e com água azul. É, o dia, você pensa, tipo, tava nublado, tal, quando eu fui Isso aqui é Buenaventura, no Oceano Pacífico. É, é Pacífico, gente? Acho que é, né? O outro, que não é no Brasil, que não tem no Brasil. É, parecia nublado, mas não tava, só tinha algumas nuvens, assim. Então a diferença é muito grande. E é muito legal, é muito bonito. E aí vem o pulo no Equador, né? É, o que que aconteceu? O meu passaporte não chega a ser um visto, assim, é como se fosse uma permissão. Você tem que, chegando lá, depois de 3 meses, você precisa renovar. E a taxa para renovar é 100 mil pesos. Todo mundo teve que pagar essa taxa. Só que, se você fosse, tipo, saísse da Colômbia e voltasse de novo, você não precisaria pagar a taxa. E aí, acabou que eu tive um problema com o meu visto. Por quê? Na hora que eles carimbam, quando você chega na Colômbia, você tem numerozinhos assim no carimbo de 1 a 9. Então tem códigos para o que você vai fazer lá. Então, por exemplo, tem para evento acadêmico, é um código. Para para passear é outro código, para trabalhar é outro código, para esporte é outro código. Então, tem essas várias opções, né? E eu cheguei lá, mostrei, não sabia falar o espanhol muito bem, mostrei o, a minha carta de aceite da faculdade e o cara colocou um código errado. São coisas que, né? Ao invés de colocar que eu ia passar o semestre inteiro, ele colocou que eu estava indo para um evento acadêmico, o código equivalente a evento acadêmico. Então, a faculdade não podia me matricular como aluna, e depois eu não ia ter histórico, não ia ter comprovante, não ia ter nada. Para trocar esse carimbo, mesmo tendo que renovar, eu descobri isso prestes a ter que renovar o tempo. Eu ia ter que pagar uma outra taxa de mais 100 mil pesos. 200 mil pesos era metade do meu valor de viagem do mês, né? E aí a gente ficou sabendo dessa possibilidade de sair da fronteira e voltar, que para ir para Equador daria para fazer de ônibus. E aí foi essa a opção que a gente teve. Eu não ia fazer isso, eu ia pagar só a taxa de mudar, né? Porque a viagem ia ficar em uns 250 mil pesos. Só que quando eu descobri que eu teria que pagar 2 vezes a taxa para poder trocar um número de carimbo que o cara tinha errado, passei um nervoso, gente, vocês não têm noção. Mas na hora que eu descobri que eu teria que pagar essa taxa 2 vezes, eu falei, eu vou passar a fronteira, fazer uma super viagem, e a gente já estava em greve, então não iria perder muita coisa. A gente fez o planejamento, eu, a Júlia e o Jorge, sempre o trio, a gente fez o planejamento para a gente viajava, por exemplo, de Ibagué para Cali, eram 7 horas de ônibus. Então, a gente foi, saiu, por exemplo, à noite, meia-noite, a gente pegou um ônibus de Ibagué para Cali. Chegando em Cali às 7 horas da manhã, cada um com a sua mochilinha, e a gente ia conhecer Cali.
com as mochilas e tudo. Então a gente passava o dia em Cali, passeando, batendo perna, comendo lá, e de noite a gente pegava um ônibus de novo, e de Cali a gente foi pra Ipiales, acho que eram 11 horas. Então a gente dormia no ônibus. A gente não gastou com hospedagem. A gente gastou com hospedagem de Ipiales para a primeira cidade do Equador, porque eram 2 horas só. Então a gente dormiu em Ipiales, acordamos cedo, que é a cidade daquela igreja, né? Acordamos cedo e, e dali fomos até chegar em Quito depois. Então, e valeu muito a pena. Se a gente for contar, a gente passou 3 horas, né, para ir, 3 dias para ir. Juntando o tempo de ônibus, deu acho que 21 horas. Só que para voltar, então a gente foi, passamos 3 dias no Equador, um dia em Quito, um dia em Banhos, que é uma outra cidade, e um outro dia, onde foi? Também em Quito, mas num monumento, tipo um parque, que tem lá da metade do mundo, que tem foto aqui, que é muito legal. Então foram 3 dias no Equador, e para voltar, a gente foi fazendo direto um ônibus atrás do outro. Nisso de um ônibus atrás do outro, chegar na rodoviária, esperar o próximo ônibus, foram 32 horas de ônibus, sentado o tempo todo. Era saindo de ônibus, indo pra rodoviária, sentado na rodoviária, entrando em ônibus de novo. Então, assim, foi muito cansativo. A volta foi extremamente cansativa. A ida também foi, mas a ida a gente estava passeando, conhecendo os lugares, né? Então a gente não sentiu tanto. Então, em Quito, que é a capital do Equador, tem tipo um parque que é chamado de Parque da Metade do Mundo, que é onde os primeiros cientistas achavam que fosse onde passava a linha do Equador. Então você tem aqui a linha amarela aqui no chão, né? É, que fala leste-oeste, enfim. Aqui dentro desse prédio tem algumas experiências científicas que falam de mitos, por exemplo, que de um lado da linha do Equador a água gira tipo, gira no sentido horário, do outro lado anti-horário, todos os mitos que tem lá. E tem vários experimentos científicos para você comprovar ou não esses mitos. Então é muito legal. E tem várias barraquinhas, assim, é um parque enorme, tem praça de alimentação, não é tão caro assim. O Equador, eles trabalham muito com dólar, tem o peso equatoriano também, mas as cidades estão assumindo dólar por agora. Então a gente gastou tudo em dólar lá, mas não era caro. Tipo, para entrar aqui, acho que foi coisa de US$ 1,50, não era tão caro assim. Hoje em dia estaria, na época não. E o pessoal gosta de tirar foto na linha, assim, pulando, né? Então eu fiz a festa. E aí uma dica, se for nesses lugares assim, chegar cedo. A gente foi pra lá às 7 horas da manhã. O pessoal começou a chegar às 9, a gente já tinha tirado todas as fotos possíveis. Então não tem ninguém nas nossas fotos. Eu não cortei, não apaguei ninguém. Não tinha ninguém nas fotos. Então aqui, ó, isso é o parque. Tá vendo? Tem várias casinhas aqui, ó. Então você consegue passear, tem a praça de alimentação, que é isso aqui, mais umas casinhas por aqui. Tem presente, aqui norte e sul. É muito legal. Cientificamente falando, depois descobriram que a metade do mundo realmente ela passava mais ou menos por aqui, ó. Então aqui tem uma escultura e você pode pagar um passeio para ir para lá. Mas é sem graça. Então, descobriram depois do parque estar construído, descobriram que não era aqui que passava realmente a linha do Equador, que é um pouquinho mais para lá. Mas foi divertido do mesmo jeito. Aqui os três quase pulando, né? Isso daqui foi na outra cidade. Qual que é a história desse balanço? É, não sei se vocês conhecem uma foto parecida com essa daqui, só que com um menininho. Isso daqui fica em Banhos, uma cidade a umas 2 ou 3 horas de Quito, e é uma cidade que é rodeada por vulcão. Então, a cidade toda, assim, ela é no meio de várias montanhas, e a maioria das montanhas são vulcânicas. O que eles fizeram? Com medo desses vulcões entrarem em erupção e eles não terem, a população não ter para onde sair, há muitos anos atrás, criaram como se fosse um observatório
numa das montanhas que não era, obviamente, um vulcão, né? Pro cara, e aí as pessoas iam pra lá, ficava sempre um cara lá e eles se revezavam, né? Pra verificar e ficar de olho nos vulcões. É uma profissão da cidade. Só que o cara que ficou lá durante mais tempo, ele construiu um balanço nessa árvore aqui, no cantinho, pro neto dele brincar. E ele tirou uma foto parecida com essa daqui, minha, que é essa primeira, do neto dele. E essa foi escolhida a melhor foto do ano no início do século, coisa de 2000 e pouco. Então, desde então, isso aqui virou ponto turístico. Eles cobram $1 para você entrar e você passa o tempo que você quiser lá. Você pode balançar nesse balanço o dia inteiro. Tem dois, um de cada lado da árvore. Mas o do lado de cá, as fotos ficam melhores. Você pode passar o dia inteiro no balanço se você quiser. Tem uma tirolesa mais levinha também. Eles estão melhorando, né, para fazer como parque turístico. Isso aqui é um vulcão, ó. Isso aqui é um vulcão. Então é muito, muito, muito bonito lá. E dá medo. Você acha que você vai cair, né? Você cai aqui, você desce ladeira abaixo. Você acha que você vai cair no nada, mas não é, tem um morro. Então, se você caísse, né? Mas tem um equipamento de segurança aqui, a gente tem uma cordinha aqui atrás, cordinha na frente também, não fica totalmente à mercê, né? Eu tava totalmente encostada na corda aqui e foi super tranquilo. É, então, acho que terminando um pouco da experiência que eu tive, eu trouxe também outras opções para fazer intercâmbio, que são opções que eu conheço. E aí depois a gente vai para o nosso bate-papo, para as dúvidas. Então, uma dica, fica de olho no site da sua universidade, especialmente para os alunos do cursinho. Na hora que vocês passarem, ou para quem já está fazendo faculdade, olha o site da universidade sempre. Então, pode ser que a sua universidade tenha parcerias com faculdades de fora, né? Ali no IF não é só Colômbia e Peru. É Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Argentina, Canadá agora começaram, Portugal. Estão tentando uma parceria com os Estados Unidos, tem para o México. Então, assim, são várias opções dentro do IF Sul de Minas, né? O IF do Triângulo Mineiro, que eu estudei lá também, fiz o ensino médio lá, mas eu tive contato com algumas pessoas do IF-TM, né, IF Triângulo Mineiro, lá na Colômbia. Então eu sei que eles também têm. Então existe uma chance um pouco maior se for IF. Mas fica de olho, tem outras universidades que fazem essas parcerias também. Se a sua universidade não tiver parceria, busca parceria, né? Então, tem algumas universidades estrangeiras que oferecem bolsa diretamente, sem ser, por exemplo, eu poderia procurar, quero fazer um semestre em Portugal ou na Espanha, por exemplo. O meu IF não tem vínculo com a Espanha, mas eu posso entrar no site de lá, de universidade de lá, e ver quais que oferecem bolsas ou que têm essa oportunidade para intercambista, né? Isso no caso de intercâmbio acadêmico, né? Que são vários tipos. A gente também pode fazer intercâmbio de línguas. Então, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu, por exemplo, quero muito fazer intercâmbio de inglês, só de línguas, né? Então, eu iria, a maioria dos que eu já achei é pagando, mas eu iria pagando aquele curso ali de 1, 2 meses, pra você fazer uma coisa mais intensiva, né? E aí você passa mais um mês passeando, passeio no final de semana, enfim. Mas tem outras opções. Por exemplo, eu tenho um pouco de contato com alemão, porque eu gosto muito de alemão. Não sei explicar a minha ligação, mas eu gosto muito. E eu já comecei a estudar alemão durante um tempo, fiz 2 anos de curso e tal. E aí, nesse curso, a professora que eu tinha na época, falou pra gente começar a procurar nos sites do governo de lá, da Alemanha, né, no caso, mas de outros países também dá, e procurar as embaixadas de outros países aqui no Brasil. Então, por exemplo, da Alemanha, tem se não me engano, é DAAD, DAD, que tem bolsas para intercambistas que quer de um certo nível, né, de alemão, que querem para a Alemanha fazer o Wintercurso, que é o curso de inverno. Então eles pagam tudo.
Se eu não me engano, você só paga passagem. Então, eles pagam hospedagem, pagam alimentação e pagam o curso de 2 meses. Que é. Então, você vai ter o visto, você vai ter tudo, né? E o governo de lá paga para você ir. Então, é muito legal. Não só na Alemanha, né? Tem outros lugares também. Então, eu trouxe aqui algumas opções, que são opções que eu conheço e que dá para fazer, que não ficaria, por exemplo, preso, tipo, às vezes eu não vou pro IF, o que eu faço agora? Eu não vou fazer intercâmbio, né? Tem opções. Um outro tipo de intercâmbio que é intercâmbio cultural, eu vi alguns, tive contato com algumas pessoas que fizeram intercâmbio cultural aqui, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, que você vai, paga um valor, nesse caso um pouco mais barato, né, por estar mais perto, e faz uma imersão cultural. Então você vai conhecer dança, alimentação, ponto turístico daquele país, né? Você paga ali 2, 3 semanas, você vai e faz, e também é muito legal. Que é uma outra coisa que eu quero fazer, adoro viajar. Um outro tipo é o intercâmbio voluntário de ajuda humanitária. Eu tive contato, eu fiquei por 2 anos estudando na UFO, na Federal de Uberlândia. E lá isso era muito forte. Tem uma empresa, não vou lembrar o nome agora, mas depois, se for o caso, eu disponibilizo pro pessoal do cursinho, que eu tenho contato, né? Mas você consegue procurar, por exemplo, intercâmbio voluntário ou intercâmbio ajuda humanitária. No Google vai aparecer várias agências que você vai, por exemplo, para a África, vai para esses lugares que são mais carentes, e faz esse intercâmbio. Então você aprende língua, aprende cultura e ajuda uma causa. Então isso também é super válido, né? Muito interessante. Existem empresas que oferecem bolsas. Um exemplo, que é o que eu conheço, que é o Santander Espanha, que é uma coisa que eu vou mostrar o site para vocês. Normalmente, para quem está estudando, não só na graduação, pode ser para pós, ou pode ser antes também, no ensino médio. Depende de cada edital, digamos assim, né, de cada oportunidade, para vários lugares. E alguns têm bolsa, alguns não têm, então depende muito. Eu vou mostrar o site do Santander da Espanha, que é onde tem essas bolsas que eu conheço. Então, aqui, obrigada. Eu deixei meu Instagram aqui, se alguém quiser ver mais foto. É basicamente só Colômbia, porque eu não gosto muito de postar, mas as fotos que estão no Instagram eu gostei de postar da Colômbia em si. Só tem viagem. Um tio meu falou isso, você só viaja, você não estuda. Eu falei, eu tô estudando mais do que eu já estudei minha vida inteira. Mas, né, a gente não posta essas coisas. É, mas lá tem basicamente só a viagem da Colômbia, então vocês podem dar uma olhada lá se quiser. @isis.andressa. E a gente vai para as perguntas, e antes das perguntas eu vou só mostrar rapidinho o site do Santander. Eu acesso ele em espanhol, né, mas tem aqui também a opção em português. Ele é isso daqui. E aí tem, por exemplo, estudar agora mais cursos, né, por causa da pandemia. Eles estão liberando. E aí, por exemplo, vagas tem 400 bolsas de qualquer universidade que vive em 13 países. Aí você entra aqui e vai ter uma listinha dos países que podem participar, né? Eu vejo eles em espanhol, tem alguns que saem em inglês também. Há uns 2 meses eu vi uma oportunidade de intercâmbio para, não sei se Suíça. Tem algumas coisas bem diferentes aqui também. Esse daqui eu sei que vale para o Brasil. E aí tem alguns que também são para jovens trabalhadores. Então, esse daqui, por exemplo, é um. Então, por exemplo, não estou estudando, mas eu quero fazer um curso desse. Esses três aqui, se não me engano, são em inglês. São de cursos em inglês. E isso por causa da pandemia, né? Antes da pandemia tinha bolsas para becas em espanhol, bolsas. Então tinham bolsas para viajar. Você podia viajar para vários lugares. Com essas bolsas passa cada um com processo seletivo, enfim. E alguns são por idade. Então, se você é ou trabalhador, um jovem trabalhador, que é o termo que eles usaram aqui, até 30 anos, até 32 anos, ou se você está estudando e tem até 32 anos. Então, é muito legal. Eu descobri esse site no começo desse ano. Participei de um processo seletivo para ir para a Inglaterra. Só que foi assim, parar a
terminar o processo de mandar, né, as inscrições, e começou a pandemia. Lá primeiro, depois veio para cá. Então, todo mundo que tinha inscrito ganhou um curso de inglês do nível que você tivesse. Então, tinha uma prova para você descobrir o nível que você estava, você ganhava o nível frequente, né? Então, ganhei um curso de B1, né? Lembrando que as línguas da Europa, elas são categorizadas em A1, A2, para iniciante, B1, B2 intermediário, e C para quem é, né, nativo, para quem é fluente. Então, todo mundo que tinha inscrito nessa bolsa ganhou esse curso dado por pelo Santander da Espanha, que era um curso em inglês. Então, vale muito a pena. A gente vai para as perguntas agora. Eu vou voltar para cá e parar de compartilhar a tela, tá? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tem perguntas. E meu Instagram tá lá para quem quiser visitar, né? @isis.andressa. E achei interessante trazer outras opções, né? Não só o que eu fiz no IF, mas outras que eu conheço, para vocês terem acesso a isso também e não ficar achando que é só, né? Só quem faz o IF e tal. Então, alguém tem pergunta, gente? Não, Natan. Processo seletivo envolve provas. Nesse caso do IF, não envolveu prova. Os outros intercâmbios que eu conheço também não envolvem prova. A menos o de língua precisa. Mas, tipo esse da Alemanha que eu comentei, né? Mas o do IF não envolveu prova, é só enviar os documentos, os certificados, os comprovantes de tudo que você fez durante a faculdade, e, e aí eles te dão uma pontuação. De acordo com a pontuação, eles faziam um ranking e saiu o resultado final. Mas, por exemplo, esse da Alemanha, você precisa ter um nível, né, entre esse A1, A2, B1, B2 e C, você precisava estar pelo menos em A2, se eu não me engano. Então, tipo, saindo do iniciante, né? Que é o que eu falei do governo da Alemanha. Então, para esse, você precisa fazer uma prova de línguas para poder passar, para ter o certificado e passar. Mas, por exemplo, o cultural, os que eu conheço não precisam. Os outros de língua que eu conheço precisam que comprove o nível. Então, por exemplo, se você comprova que você fez um curso B1, enfim, A2, você consegue também. E acho que, não, certeza que de ajuda humanitária também não precisa de prova, tá bom? Depende muito do edital e da faculdade. Então, às vezes tem alguma outra faculdade, né, que por exemplo, não seja o IF que precisa de prova, aí tem que ver o edital certinho. Bom, mais perguntas, gente? Adoro interagir, vamos lá. Lá no meu Instagram tem mais fotos. Ver se eu consigo abrir aqui. Acho que acaba que foto chama muita atenção, né? Mas foram, sim, viagens incríveis que eu fiz lá. Aprendi muito, muito mesmo. Não só da língua, né, que eu aprimorei demais. Eu sabia muito pouco. Provei arepa. Eu achei um pão de queijo sem graça, assim. Que bom que você gostou, Jéssica. De nada. É, eu provei arepa, eu achei uma coisinha sem graça. É tipo uma mistura de panqueca com pão de queijo, assim. Mas não tem tanto sabor. Tem sabor do que coloca no meio, como se fosse um taco mexicano. Então eles fazem. Pode ser que a da Colômbia não seja tão boa, né? Porque tem arepa de cada lugar. Mas. De cada país. Mas eu não gostei muito, não. Tem que ser sincero, né? Mas foi muito legal. Então eu gostei muito e conheci muito lugar, gente. Muita cidadezinha. Que às vezes você não dá nada por ela. Assim. Alimentação, não. Eu achei que fosse ter. Eu fiquei com medo disso. Porque eu sou um pouco chata. Mas não foi tão diferente, não. Assim. Na faculdade, eles comiam arroz,
feijão, o almoço da faculdade era fantástico. Por 850 vezes, que era ali R$ 1, tinha um prato grande de comida, bem farto. Eles têm mania de comer tipo uma sopa antes, que é um negócio que eu não entendo até hoje. Pra mim era o mais diferente, assim. E não era uma sopa encorpada, assim, igual a brasileira. Era uma água que você cozinhou ali alguma coisa, jogou um tempero e deu um pouquinho de engrossar. Não era muita coisa. É, e aí, vou só terminar a, a alimentação, Ellen. É, a questão do feijão lá eu achei estranho, porque era um feijão muito grande e era vermelho e eu não gostei. Mas fora isso, o almoço e janta de lá era assim, normal. Né? Eles só, era uma coisa que os brasileiros brincavam, que a gente comeu muita lentilha e muita uva passa lá, porque eles gostam muito. Então a gente chegou no começo de agosto, eles falaram, daqui a pouco o Natal tá aí. O brasileiro, né? É, mas a alimentação não senti muito, não. Uma coisa que eu achei engraçada é que, por exemplo, Subway, McDonald's, que você acha que nunca muda, lá tinha uns sabores diferentes. Isso eu achei interessante. Assim. Tentei provar todos. Por exemplo, do Subway e do McDonald's tem alguns sanduíches diferentes dos daqui. Acho isso bem legal. É, a PAC. Não sei, Ellen. Será que escreve desse jeito mesmo? É da Colômbia? É das Farc que você fala? Daquele grupo de droga? Será? Isso é uma coisa interessante também. Enquanto a Ellen responde, se for mesmo, né, das Farc. É, muita gente, quando eu contei que eu ia pra Colômbia, muita gente ficou preocupada. Nossa, mas e violência, e droga? Como é que vai ser e tal? Você não tá com medo? Eu não senti medo de ir. Eu pesquisei muito antes, meus pais me ajudaram nessa escolha, e a gente pesquisou muito, enfim. E muitas notícias contando de muita violência que tinha antes. É, deixa eu ver aqui, às vezes é a bolsa que eu falei no finalzinho. Não sei. É, pode ser que seja uma bolsa do, talvez das becas, né, do Santander. Acredito que seja isso. É mais um tipo de bolsa mesmo. Acho que ela tá dentro das bolsas do Santander. Então, aqui. Deixa eu mandar o site, né, do Santander pra você. É, e aí, voltando à questão da violência, eles tinham muito problema, principalmente em Medellín, que é a cidade, né, do Pablo Escobar. E teve, sim, rolou muito droga lá, tinha muito tráfico, tinha realmente muito problema, mas isso há muito tempo atrás. Quando eu fui em Medellín, tem praticamente um policial a cada esquina. Assim, a cada quarteirão tem um policial. Então é muito seguro. Não tive problema com droga, você não vê é, droga na rua, você não vê morador de rua. Eu achei isso fantástico, não tem. Em Bogotá não tem morador de rua, nas cidades maiores não tem. Medellín, por exemplo, que é uma cidade que tem uma espécie de favela, né, das que a gente tem, que a gente conhece. Eles têm um sistema de transporte fantástico, porque também sobe o morro, né, igual a favela do Brasil mesmo. Mas eles têm tipo um teleférico, assim, para te levar pro topo da favela. Então você não precisa subir ele a pé. E você tem em vários pontos diferentes, né? Então é como se fosse um ônibus aí para aquele lugar. Eu achei isso, a questão de acessibilidade, muito, muito legal. É, é realmente um bondinho, assim, e tá integrado com o sistema de ônibus. Então você paga uma passagem só e você faz tudo. Achei isso muito inteligente. E eu não vi, assim, questão de perigo mesmo lá. Claro que, né, a gente tem que cuidar, não vai dar bobeira, não vai, né, sabe? Mas sempre me cuidei, do mesmo jeito que eu me cuidei aqui, me cuidei lá, não tive que redobrar, né, com mais medo lá, porque era Colômbia, ou enfim. A questão de câmbio.
Eu acabei acostumando. No começo é muito difícil. Mas existe aplicativo para tudo nessa vida, né? Eu fui pra lá, já baixei um aplicativo. Acabou que a gente só conseguiu fazer o câmbio de moeda pra eu ir com um pouco de dinheiro na, no aeroporto. Então acabei perdendo um pouquinho, né, nessa troca. Mas eu cheguei lá com um pouco de dinheiro. No começo é muito difícil, mas você acaba acostumando, né? Na questão de pensar como é que você pensa naquele valor ali. E tem aplicativo. Eu já fui com o aplicativo no celular e ajudou muito, assim. Então eu pensava, tipo, isso aqui é tanto em peso colombiano, quanto que isso seria, né, no Brasil, ou quanto eu vou gastar disso daqui, né, pra saber se compensa, enfim. Deixa eu ver o que mais. Você acaba acostumando no final. E é sempre bom procurar uma casa de câmbio antes. Então, ou na sua cidade, ou em São Paulo, no aeroporto não é uma boa ideia. É, mas você acostuma, depois de um tempo você acostuma. É normal lidar com aquilo ali. E é complicado tratar com 1.000, né? 800.000, você acha assim que é muito louco o negócio, mas você acostuma. É, mas questão de transporte lá era muito legal, porque na Colômbia inteira, nas maiores cidades, você tem um ônibus que para, por exemplo, na rua principal e tem várias estações, assim, digamos assim. Então, em Bogotá tinha um desse, né, Medellín, enfim. Só que nas outras cidades menores e nos bairros das cidades grandes, é, tinha os ônibus lá, você estendeu a mão, ele parou. Você não precisa de ponto de ônibus. Então isso é maravilhoso. Você não precisa, por exemplo, ver o ônibus chegando lá, aquela correria do brasileiro, né? Viu o ônibus chegando lá na esquina e você tá no meio do quarteirão, você precisa chegar no final da esquina pra você pegar o ponto, né? Pra você chegar no ponto, senão o motorista não para pra você. Não, estendeu a mão, o ônibus parou. É claro que o ônibus parava 50 vezes mais que no Brasil, né? Mas você não perdia ônibus. Isso era maravilhoso. Ele estendeu a mão e parou. E lá eles têm. Os ônibus são menores, tipo aquele mini, né? Tipo esse mais novo aqui de Pouso Alegre. E, e tem muito ônibus rodando. Muito, 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 muito. Então em Ibagué, por exemplo, eu não passava mais de. O máximo de tempo que eu esperei entre um ônibus e outro foi 7 minutos. Eu vi, tipo, já passou, não dá, né? Mas ele já passou assim, fui pra esquina, que é onde dava pra pegar dois, mas o mesmo ônibus passou depois de 7 minutos. Então foi muito rápido. E como são ônibus menores, eles conseguem passar muito mais vezes, né? Porque tem muito mais é, carro, né, digamos assim. Então, e era muito legal. Tinha quando eu ia pro centro de Bagué, que eu fui algumas vezes, era muito legal, porque tinha um quarteirão que ele era enorme. E era tipo uma escola, a quadra de uma escola, então era muito grande. E é, sempre tinha gente que pedia pra parar no início do quarteirão, no meio do quarteirão e no final do quarteirão. Então, todas as vezes que eu fui pro centro, da casa que eu morava até o centro da cidade, em Bagué, eu parei 3 vezes naquele mesmo quarteirão. Todas as vezes que eu fui naquele ônibus. Era muito engraçado. E as linhas funcionam super bem lá. Era muito legal mesmo. Super prático. Você tem, na Colômbia, você tem que é uma mania dos países latinos que eu conheço, né, dos falantes de espanhol, que é não ter, por exemplo, cidade pequena. Tipo, acho que todo mundo é mais ou menos daqui, né? Não sei. Mas uma Congonhal da vida, assim, que é uma cidade bem pequitinha, né? Aquelas cidades menores que a gente conhece. É, então lá quase não tem isso. Ou você tem cidade média, né? Médio porte, ou então você tem povoados, que são vilas. É tipo um bairro rural. E são povoados, cada um tem um nome. E nesses, a quantidade de mirante, cachoeira, rio, que você tem, fazenda pra você visitar, é maravilhosa. Eu fui em vários ali perto de Ibagué, coisa de 1 hora no máximo, dentro desses ônibus que você estende a mão e eles param pra você.
Então era muito legal, assim, uma integração, né, tanto dentro da cidade quanto em volta, muito, muito legal. Vale, nossa, era muito divertido. A gente ia, no final de semana, levantava cedo, pegava o ônibus, ia pra cidadezinha com cachoeira, pro povoado perto, passava o dia na cachoeira e voltava. Nossa, era uma delícia. É, eles têm mania de mirante lá. Então, não pode ver uma montanha que você sabe que alguém construiu um mirante lá em cima. E, e colocou lá, e aí a galera vai a pé, vai. É muito legal. O Instagram é @isis.andressa. Eu vou apresentar a tela aqui pra vocês verem. Ele tá aberto, porque só tem foto de lá mesmo. É esse aqui, ó. Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Beleza. Então, esse aqui. É, aqui, por exemplo, ó, em foto. Aqui é do outro oceano, né? Que ele é azulzinho. Tirei uma das fotos aqui. Essa daqui pra vocês, ó. A igreja. Adoro a igreja. O pôr do sol de lá era maravilhoso. É, aqui já era outra, ó. Outra praia. Tá vendo? É bem diferente. A água é muito diferente. Aqui o pessoal, né? É, aqui, ó. Acho que tem uma foto legal. Olha lá o balancinho. Tá vendo? Ele é uma árvore, né? Tem dos dois lados. Tem uma galera de suporte lá. Isso lá no Equador, né? É, na hora que você olha assim, parece que não tem nada embaixo, né? Mas eu acho que no finalzinho, deixa eu ver, é aqui. Ele tem até tipo uma plataforma aqui, assim. E se você cair do balanço, que é um negócio que é muito improvável, você vai descer de esquibunda. Mas tem tipo uma plataforma embaixo, que é da onde a galera tira a foto que eu tenho. Olha lá, o Parque da Metade do Mundo. É muito legal. Ó, o povo tira muita foto pulando, né? A gente tem que ser turista. A foto também que eu coloquei. Ah lá, isso aqui é dentro daquela torre lá, tá vendo? Aqui é plaquinha pro Rio de Janeiro. Tem essas plaquinhas para todos os lados do parque. Eles dão uma pulseirinha do Equador pra quem entra lá. Ai, gente, foi muito divertido. Morro de saudade. Aqui é o santuário de Larras. É tão maravilhoso. Esse negócio é tão grande. E ele ilumina a noite, com as cores assim mudando. Nossa, olha lá. É lindo demais. Olha lá as pedrinhas que eu falei, ó. Então, tem várias pedrinhas contando é, dos milagres, né? De Santa Larras. A Santa, sim. Aqui mais foto da igreja. Ela é muito colorida. As cores são lindas. Ela é distante, tá vendo? Tem uma ponte aqui, né? Tem uma casinha de velas aqui do lado, pra quem gosta. E olha por dentro. Que coisa mais linda essa igreja. Aqui. E aqui as pedras da montanha. Eles construíram em cima da montanha, tipo, encaixando nela. É lindo. Eu acho lindo. O que mais? Aqui é Cali. Cali é a cidade da salsa. E a gente foi pra Cali, tinha tipo uma passeata de escola. Então foi muito engraçadinho. Olha lá, as crianças tudo com as roupinhas é, temáticas, né? Muito, a Feira do Livro, em Cali. É muito, muito legal. Eles têm uma cultura muito forte. Aqui, ó, é a vista de cima daquele tanto de escada, daquela montanha de escada lá. E a gente foi no barco também. Cadê?
Olha lá, a vista aqui no fundo. Nossa, é lindo, gente. É maravilhoso. Esse aqui tem mais. Olha lá no fundo, tá vendo? Olha isso. É lindo, 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 lindo. E olha lá, tem tipo uma praça de alimentação aqui em cima com os barzinhos e você pode ficar olhando, né, pra fora. Olha, saudades. E por dentro. E você pode subir por fora e descer por dentro. Que aí você não fica trombando, né? Porque a escada em si ela é bem, bem estreita. Isso aqui é de cima, gente. Dá um medo de olhar daqui de cima, porque essa pedra é tão alta. Você tem pergunta aqui de novo. Beleza. Imagina. Eu fico olhando aqui porque nem sempre eu escuto que tem pergunta nova. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui é um parque. É, eles têm parque de diversão. Essa montanha aqui é muito legal. Essa montanha russa. E tem teatro de lá. Nossa, é muito, muito legal. É o Parque do Café. Café. E dizem que é muito gostoso. Eu não gosto de café. Mas eu trouxe para os meus pais. Eles gostaram muito. Olha lá, ó. De lugar de cachoeira, né? De natureza, enfim. Eu gosto muito. Quase todas as cidades lá tem isso daqui. Essa aqui é de Bagué. As outras duas meninas do Brasil, né? A Sana e a Vera, que foram as duas que a gente falou, a gente só fica nessa casa se aumentar, né? Pra ver se aumentava o número de camas e acabar que no final a gente nem tinha outro lugar pra ir. O que mais? Saudade de sorvete. Aqui era em Bagué. Uma coisa interessante também, no shopping de Bagué eles tinham mania de colocar barzinho. Então o shopping ficava aberto até 3, 4 horas da manhã com os barzinhos lá. É isso. Foto. Eu não posto muita coisa. Não gosto muito. Mas da Colômbia eu precisei postar, né? Se querem ver mais coisa, ela tá lá depois. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que eu deixei aí, né? Pra todo mundo. E se ninguém tiver mais pergunta, agradeço vocês a participação, pelas perguntas, pela interação. Muito bom. É sempre muito bom, né, lembrar dessas experiências. E para mim é fantástico. Uma experiência muito maravilhosa. E obrigada, Dani, pela oportunidade. Muito bom contar com você. Eu que agradeço, Isis, viu? Muito obrigada. Foi muito legal conhecer, né? Aprendi muitas coisas que eu não conhecia também, apesar de eu ter tido a experiência de estudar na Espanha, mas eu aprendi muitas coisas legais. Muito Sim, obrigada, viu? Muito sim. obrigada a todos também pela participação. É isso, gente. Obrigada. A gente ver quais os próximos conteúdos que a gente pode ter. O Instagram tá lá para quem quiser entrar em contato também, se ficou alguma dúvida. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês.